O time do Cruzeiro tá piorando com o Zé Ricardo? Parece que sim, né? Parece que sim. Ainda vou dar o desconto para ele que alguns jogadores de melhor nível técnico estão machucados ou voltando de contusão, como é o caso do Matheus. Mas o time do Cruzeiro, para mim, em relação ao Pepa, o que vinha jogando com o Pepa, isso é claríssimo. Isso para mim é cristalino. Isso está acontecendo, o Cruzeiro empobreceu o futebol e vou te falar, foi um jogo feio, chato, modorrento, e a gente ficou na expectativa tão grande, porque foi o jogo que fechou a rodada, uma rodada tão extensa, e tinha expectativa de que o Cruzeiro treinando, tem a volta do Matheus agora, o Cruzeiro vai fazer um jogo legal contra o Cuiabá, mas foi um jogo feio, viu? Jogo chato. E pior do que feio, chato. Porque o jogo quando é feio, mas pelo menos é dinâmico, você ainda perde tempo vendo. Agora o jogo chato, eu vou te falar. E ô Simões, tudo bem, professor? Boa noite. Tudo tranquilo, Léo, Romano, tudo ótimo. O Zé Ricardo teve 13 dias para trabalhar. Simões, é lógico que isso tem o dia da folga dos jogadores e tudo, mas o Cruzeiro teve praticamente 2 semanas entre um jogo e outro para mostrar um futebol pobre daquele contra o Cuiabá, professor? Ô, Léo, e é interessante pelo seguinte, futebol pobre, eu acho que talvez nesse momento em que o Cruzeiro briga contra o rebaixamento, talvez possa até ficar em segundo plano, caso o time tivesse mostrado uma entrega, sabe? Um algo a mais do ponto de vista físico, do ponto de vista luta, do ponto de vista batalha. Verdade. Porque geralmente, o time que luta contra o rebaixamento é porque o poderio técnico dele é realmente inferior. Uhum. A gente não tem. O Goiás tem um grande time? Não tem. O Goiás não tem um grande time. Né? O Coritiba, o América, o Bahia, tem alguns bons jogadores, mas é muito difícil você pegar esses times da parte de baixo da tabela e pensar alguém que poderia ser titular num Flamengo, num Atlético, num Palmeiras, entendeu? Que são os times mais poderosos, num Fluminense, num Grêmio, sabe? Então, normalmente é isso. Agora, o que precisa acontecer e o que precisa ser agregado ao time do Cruzeiro é a luta. Eu acho que está faltando luta, está faltando entrega. E nessa reta final, a briga contra o rebaixamento vai exigir isso. E a exigência é urgente, porque o Cruzeiro já tem, na sequência, 2 jogos em que ele entra em campo com um adversário muito favorito. Porque desses 3 times poderosos que eu disse aqui, talvez nenhum deles ganhe nada esse ano. Flamengo e Atlético já ganharam, não tem chance de ganhar um grande título, na minha opinião. E o Palmeiras ainda, talvez, mas também acho que não chega. Mas de toda forma, o Cruzeiro vai pegar Flamengo e Atlético na sequência, são 2 times de um poderio técnico muito maior que o dele, e a chance que ele tem é se ele conseguir equilibrar a coisa na entrega, na disputa, na briga. E com o tipo de ação que a gente viu diante do Cuiabá, a gente fica muito preocupado com isso. Ale Oliveira também tá chegando por aqui, tudo bem, Ale? Ô, Léo, que prazer, que honra participar da turma do bate-bola. Faz tempo que você não me chamava, hein, cachorro? Ué, mas na verdade eu sei que fica tirando muita folga aí, não tem como escalar aqui, ó. Vida, não tem nem isso no meu vocabulário. Eu discordo, evidentemente, do professor Alexandre Simões. Já chegou discordando? Evidente. Se fosse só luta, se fosse só garra, tava bom. Falta futebol, falta organização, falta parte tática, falta jogadores, falta um pouquinho de vontade de fazer o gol, né? Esse medo que o Cruzeiro tem de ir para balançar as redes, né? Agora tá jogando menos, respondendo a tua pergunta, tá jogando menos. Você pegar aí, ó, alguns jogos que o Cruzeiro não ganhou com o Pepa e jogou bem. Contra o Furacão, 3-3, jogou bem. Jogou bem contra o Botafogo aqui, matou o Botafogo. Deveria ter vencido o jogo. Contra o Palmeiras lá. Contra o Flamengo no Maracanã. Ainda antes, né? Mas tô falando nessa recente. Falando dos jogos grandões, em jogos... Contra o Corinthians, pô. Não jogou bem contra o Corinthians. Era pra ter matado o jogo, tomou gol. Aquele gol lá do Gilberto lá, né? Então, foram jogos em que o Cruzeiro não jogou bem, que jogou bem, mas não venceu. Agora, você pega o primeiro tempo contra o Santos, uma desgraça. Pega o jogo contra o Fluminense, ruim. Pega o jogo contra o América, horrível. E o jogo contra o Cuiabá, prefiro não comentar, que é uma outra estação de ruim. Não pode, nesse momento, falar no rádio. Exatamente. Até porque a gente falou aqui, muito tempo atrás, que os jogadores, os bons do time, os que jogavam, né? Os bons são os que jogam, né? Essa realidade não queriam a saída do Pepa. A gente falou aqui, claramente. Os caras que jogam,
que estão carregando o piano, não queriam a saída do Pepa. E isso não tem a ver com o Zé. O Zé não tem culpa de estar lá. Quem tem culpa é quem colocou ele. E por que colocou. Mas tá jogando pior. Tá jogando Concordou pior. comigo. Não, eu acho que isso é unânime, né, professor? Sim, mas que piorou. o que eu digo da vontade é que eu acho que a organização do time passa muito mais pelo treinador do que pelos jogadores. Fato. Né? Tanto que a gente vê que o Cruzeiro do Pepa era muito mais organizado do que o Cruzeiro do Muito Zé mais. Ricardo. Agora, por outro lado, além disso, eu não sinto no time A pegada que tinha. a pegada que é necessária numa equipe que briga contra o rebaixamento. E um outro aqui, deixa eu fazer uma justiça, porque nesse mesmo microfone da Itatiaia, o Alexandre Simões tem falado, desde o início do Campeonato Brasileiro, que terminar na 16ª posição para o Cruzeiro Verdade. é título. E aí, quando o Cruzeiro ganhou uns jogos e chegou a subir até o 9º, 8º colocado no Campeonato Brasileiro, caíram de pau em cima do Alexandre Simões. O Cruzeiro A chegou prova ao tá aí. G4. Ao G4. O Cruzeiro chegou a ser líder naquela rodada, assim, ganha Verdade. o jogo, aí no outro dia o Botafogo joga e toma a liderança dele. Então, o Verdade. Cruzeiro chegou a ser líder ali, acho que com 9 pontos em 12. É, com o Pepa, bom registrar com o Pepa, mas muita gente, que isso, tá jogando pra baixo. Tá aí a realidade do Cruzeiro. Mas eu acho que aquele momento com o Pepa e que o Cruzeiro teve essa ascensão, e graças a Deus que teve essa ascensão, porque são os pontos que estão sustentando o Cruzeiro aí ainda um pouquinho à frente da zona da degola, eu acho que o torcedor tinha que curtir mesmo, sabe? O time estava jogando bem, estava conquistando Não, resultados. curtir tudo bem. Só que me parece que lá dentro no Cruzeiro, eles sentiram que o time podia realmente mais. E eles fizeram uma avaliação muito errada. Eu falei isso aqui 200 vezes, vou falar o final desse ano. O craque do Cruzeiro era o Pepa. O bom era o cara que estava no banco. E o Cruzeiro, por causa de resultados ruins, por um momento ruim, o Cruzeiro cedeu à pressão. O Cruzeiro fez o que o antigo Cruzeiro, antes do Ronaldo, que fazia muita bobagem, fez que o time fazia. Sem capacidade para avaliar o que era o desempenho, o que era bom, para trocar, sonhando com o resultado. E não me venham falar que quando mandou o Pepa embora, estavam querendo contratar o Zé Ricardo, não, porque tentaram vários antes. Vários. O Cruzeiro fez uma troca pior. Eu Agora, acho que... Mas sabe por que foi a troca? A gente comentou isso ontem na mesa redonda, né? A troca foi por quê? Eu acho que eles queriam influenciar mais na comissão técnica, Exatamente. sincero e honestamente. Principalmente com relação aos garotos e alguns caras que eles apostam demais, como por exemplo o Nicão. Queria dar pitaco. no E trabalho. o Pepa não tem essa conversa.